Olá, vamos iniciar então a nossa aula de sexta-feira. Hoje a prof vai reunir as duas aulas nesse mesmo vídeo, de História e Geografia, tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem aí no coque de vocês, na página 144, disciplina de Geografia. Nós estamos aprendendo sobre as moradias, né, nesse coque 2. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução das moradias, como elas evoluíram através do tempo. Analisando o passado, podemos observar que a moradia atende à necessidade das pessoas de uma época. Na pré-história, os seres humanos viviam em cavernas para se protegerem de animais ferozes, da chuva, do vento e do frio. Então a caverna era a moradia deles, lá na época que não existiam casas, que não existiam as cidades. Então, na pré-história, o homem da caverna, que vocês já devem ter visto alguma coisa também. Até tem a ilustração ali no coque de vocês, ó, eles lá dentro da caverna e eles estão fazendo fogo. Eles descobriram o fogo nessa época da pré-história, muitos anos atrás, né? Mas aos poucos eles perceberam que o ideal era ficarem próximos uns aos outros, o que lhes garantia sucesso na caça e nas disputas por territórios mais favoráveis para a sobrevivência deles. Então agora eles ficavam em grupos, família, né? Dá para ver ali que parece ser uma família. Os seres humanos muitas vezes disputavam esses lugares, que eram as cavernas, que às vezes não tinham muitas cavernas e eles não tinham como dizer, não, esse lugar é meu. Assim como a gente tem hoje a nossa casa, o nosso apartamento, que é, né, do papai e da mamãe, ninguém chega e invade a nossa casa, né, sem ser a gente, ninguém faz isso. Mas lá na pré-história eles disputavam. Eles não tinham uma caverna, essa caverna é minha, e colocava o nome na caverna. Não era assim. Então eles brigavam pelo espaço para ficar nas cavernas. E brigavam também com animais, os animais ferozes. Quando eles descobriram o fogo além de aquecer eles dentro das cavernas, o fogo, ele ainda espantava os animais, que os animais morriam de medo de fogo. Então, eles não sabiam o que era o fogo. Eles chegavam perto e viam que estava muito quente, então eles tinham medo. E aí, eles começaram a se proteger nas cavernas, principalmente depois da descoberta do fogo. No começo, eles eram nômades. Lembra que a prof já falou o que é nômade? Nômade são as pessoas que não têm um lugar fixo para morar. Não tem uma casa, uma moradia fixa. Com o tempo, sentiram a necessidade de se estabelecer em um local, ter uma moradia fixa, formando as primeiras comunidades, garantindo melhor sobrevivência com a prática da agricultura e da criação de animais. Então, eles foram se juntando, as pessoas, daí foram criando as comunidades, que são grupos de pessoas, famílias, né? E ali foram construindo suas casinhas, barracas, até como a gente vê ali. Ali eles foram trabalhando na agricultura, quer dizer que eles plantavam o seu alimento, o alimento que eles iriam comer e dar para sua família. E criavam animais para sobreviver, para o seu sustento, para alimentação, tá? As cidades, elas se desenvolveram chegando a formar grandes metrópoles, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são cidades grandes, tem muitos prédios, tem muita gente morando, tá? Representação de uma comunidade primitiva, que vivia de caça e de coleta, aqui na parte de cima, né? E aqui embaixo, São Paulo, que é uma grande cidade, uma grande metrópole, que a gente chama, né? Da nossa atualidade. Então, a gente viu um pouquinho essa evolução, como era a moradia lá no tempo das cavernas e como ela foi evoluindo. E hoje a gente tem, cada um tem sua casa ou seu
prédio, né, o seu apartamento. Nós somos muito protegidos dentro das nossas moradias, né, do frio, do calor, da chuva. Então a gente não precisa ficar brigando com animais para entrar na nossa casa, né? Evoluiu muito e melhorou bastante, né? Então aqui na página 146, vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão desenhar a fachada da casa de vocês. Fachada é a frente da casa de vocês. Se vocês moram num prédio, vocês vão imaginar que vocês estão na frente do prédio de vocês, olhando para ele. Como é essa fachada? O que tem? Como ele é? Se eu chego na frente da casa, da minha casa, eu moro em casa, aí eu chego na frente da minha casa, eu olho como que é a fachada da minha casa. O que tem? Se tem muros, se tem grade, se tem portão, se tem porta, se tem janela. E aí vocês vão fazer isso, vão desenhar a fachada da casa de vocês. O mais parecido que vocês conseguirem, tá? E eu sei que vocês conseguem. E depois vocês vão descrever, com a ajuda de um adulto aqui, se não conseguirem, o interior da sua casa. Então, por exemplo, se a casa de vocês, se o apartamento de vocês tem 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, sacada, enfim, vocês vão descrever o que tem e a quantidade. Se tem 2 quartos, se tem 3, se tem 4, entenderam? Isso é uma descrição do que tem ali, na casa de vocês. Como que é a casa de vocês por dentro. Então, vocês fizeram o desenho da fachada e um pouquinho sobre como que é dentro do interior. O interior da casa de vocês, certo? Então, a gente finaliza aqui a aula de geografia. E como eu falei para vocês, a gente vai passar para história. História, Prof. Ed colocou só uma página para essa semana. Porque a página 132 e 133 é uma entrevista com alguém lá da escola, alguém que já está há muito tempo, né, que conhece bem a escola. Então, essa entrevista aqui a gente vai deixar para depois, se a gente conseguir fazer no retorno às aulas, certo? Então, na página 134, observe a embarcação abaixo. É uma embarcação atual ou antiga? Você conhece o símbolo que aparece na vela do barco? Pesquise seu significado. Então, aqui, vocês vão pesquisar um pouquinho sobre esse significado aqui. O que significa essa cruz? Ela tem um nome, tá? Ela tem um nome, vocês podem perguntar até para um adulto da casa de vocês, se ele sabe mais ou menos o que é isso daqui. Porque como fala aqui, é uma embarcação atual ou antiga? Dá pra ver que é uma embarcação antiga, né? Então, isso daqui é uma caravela. É um barco à vela, usado nas embarcações lá de tempos atrás. Os portugueses, ou até mesmo povos de outros países, eles saíam para procurar novas terras. E assim aconteceu com o nosso país, que é o Brasil. Eu vou contar um pouquinho da história. Como eu falei para vocês, lá na nossa sala de aula virtual, essa semana nós tivemos, no dia 22 de abril, comemorado o descobrimento do Brasil. E nós tivemos também, no dia 19 de abril, uma outra data comemorativa, foi o Dia do Índio. E o índio e o descobrimento do Brasil, eles têm muita coisa em comum. Tá? Eu vou contar uma historinha rápida do descobrimento do Brasil para vocês. E lá amanhã na nossa sala de aula virtual, a gente vai conversar mais. Amanhã não, hoje, né? Se quem estiver assistindo o vídeo antes da aula, certo? Então, assim, era uma vez um país muito distante chamado Portugal. Ele ficava longe do Brasil. As pessoas, elas gostavam de temperos, elas gostavam de tecidos como a seda, elas chamavam esses temperos de especiarias como o cravo, a pimenta, a noz moscada. E aí, eles queriam descobrir outras terras, eles queriam começar com as suas embarcações, que eram as naus e as caravelas, barcos à vela, e as naus eram navios, grandes navios.
E aí eles queriam, chamavam muita gente, muitas pessoas para viajarem com eles nessas embarcações. E era uma embarcação que eles tinham o objetivo de descobrir novas terras, de explorar. E eles saíam lá pelo mar atrás de novas terras. E aí, até um homem chamado Cristóvão Colombo, ele já tinha saído com a embarcação dele, porque eles sabiam que do outro lado do oceano tinha as Índias, que eles procuravam o caminho das Índias, que era um outro país. E aí eles pensavam assim, vamos chegar nas Índias, vamos navegar e chegar. E aí ele chegou lá nessas terras, o Cristóvão Colombo, e disse, nossa, é muito legal. Ele voltou depois de muito tempo e contou para o rei de Portugal que lá nas Índias era muito legal, que lá tinha muitas coisas diferentes. Tinha terra, tinha vegetação, tinha muita especiaria, tinha pimenta, tinha tapetes que eles poderiam fazer, assim, coisas, matéria-prima para eles fazerem esse tipo de coisa. E aí, outros homens lá em Portugal pensaram, nossa, vamos fazer isso também. Vamos pegar nossas embarcações, nossas naus e vamos viajar para explorar, para a gente descobrir o caminho das Índias, assim como nosso amigo Cristóvão Colombo foi, a gente também pode ir. E aí eles foram, só que eles foram para vários caminhos ali pelo mar. E aí, depois de muito tempo, mais ou menos em abril de 1500, né? Por isso eles falam dia 22 de abril, porque teve uma carta. Mas assim, hoje a gente comemora o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril de 1500. Porque nesse ano eles estiveram aqui e aí eles chegaram e quando viram aquele monte assim de terra, eles falaram, terra à vista! E primeiro eles até deram o nome de Monte Pascoal, porque estava perto da Páscoa, no tempo de comemoração da Páscoa. Depois eles chamaram de terra de ilha, eles achavam que era uma ilha, porque viram praia, viram árvores, achavam que era uma ilha, daí chamaram de Ilha de Vera Cruz, e depois eles disseram, não é uma ilha, porque a ilha é só um pedacinho de terra cercada de mar. E aí não era só um pedacinho de terra, era muita terra. Aí eles chamaram de Terra de Santa Cruz. Aí eles chegaram ali achando que tivesse descoberto uma terra que ninguém habitava. Só que nessa terra já tinha os habitantes, que eles deram o nome de índios, né? Os índios já habitavam o nosso país, que é o Brasil. Eles eram os primeiros moradores. Só que como eles não falavam a língua dos portugueses, eles andavam pelados, eles não tinham vestimentas, eles viviam em grupos. Desculpa. Eles viviam em grupos e chamados de tribos, né? Que até hoje a gente chama as tribos de índios, que são grupos de índios que têm a sua cultura, o seu jeito de ser e de viver. Lá eles não tinham médico, era o pajé que fazia toda pelo conhecimento que ele tinha, ele curava as pessoas que precisavam da ajuda dele. E aí, os índios começaram a se encantar também, achar diferente aquele povo português, com roupas, com espelhos, eles não conheciam o que era um espelho, com sapatos, enfim, eles ficaram encantados. E aí, foi a partir daí, né, desse descobrimento, que a gente fica se perguntando também, eles descobriram uma terra que já tinha morador, né? Igual você imagina eu descobrir um lugar que já existe pessoas que moram, que vivem lá. Só que daí ficou como se os portugueses tivessem descoberto o Brasil. Então o Brasil, e antes, como eu falei para vocês ali, que o nome tinha sido Terra de Vera Cruz, né? Por que agora é Brasil? Porque tinham muitas árvores que era uma árvore que tinha uma madeira
vermelha, como brasa. E aí, essa árvore era chamada de pau-brasil, por causa de ser vermelha, madeira vermelha como brasa. Então, brasa, Brasil, vem de brasa, pau-brasil. Então, eles gostaram desse nome dessa árvore e falaram assim, bom, vamos chamar esse lugar então de Brasil. E por isso que o nosso país, até hoje, chama-se Brasil. E quando alguém pergunta assim, mas quem descobriu o Brasil? Na história, tudo que conta a história, este homem, o descobridor, digamos, do Brasil, é conhecido como Pedro Álvares Cabral. Ele que disse terra à vista, ele que foi com as caravelas lá de Portugal. Mas, se a gente for pensar, os índios também já haviam descoberto esse país, né? Então, mas como eles não falavam, como eles não tinham nada registrado, ficou assim, tá? Então, se tiver uma pergunta para responder, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas tem toda essa história dos primeiros moradores que foram os índios, né? Até o Dia dos Índios, que foi comemorado, como eu falei há pouco, no dia 19 de abril, que são pessoas que merecem muito respeito também por todos, né? Que sofrem muito preconceito e discriminação, mas que merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Tá certo, pessoal? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.